Tem 5 situações que a gente já viveu no nosso relacionamento, em relacionamentos anteriores, que assim, a gente listou como as piores coisas para se fazer num relacionamento. Tirando trair, matar, roubar. E destruir. Brincadeira. Sério, são 5 atitudes, na verdade, que assim, que fracassam qualquer relação. Virar as costas na hora que está tendo uma DR, uma conversa, uma discussão, por mais que os ânimos estejam quentes, virar as costas dá uma sensação de revolta, sabe? Para E de humilhação para quem está falando. De falta de respeito das maiores. Tem a falsa sensação de que você está evitando a briga, porque você não está evitando nada, você está piorando tudo e você ainda está desrespeitando a pessoa que está com você. É um tipo de orgulho, né? A gente tem que matar tipo esse de orgulho para tentar Exatamente. matar a situação, aquela desavença, aquele desacordo naquele momento. Quando você vira as costas e sai, é como se você estivesse falando, isso não vale a pena, ou você não vale a pena, ou qualquer coisa desse tipo. Apesar de não ser isso que a gente queira falar e demonstrar, é isso que a pessoa que fica ali sente. Um problema chama o outro, né? O primeiro problema é esse, Um abismo é das chama o costas. outro. E aí você não resolveu, você teve todo o tempo do mundo por ignorância, você virou as costas, aí vem para o segundo problema, que é ignorar. É uma sequência, é em série. Aí um começa a ignorar o outro, aí fica 2, 3. E eu vou falar. Uma semana sem se falar, ignorando. Um fica tentando, às vezes, tentar voltar, mas o outro ignora. Porque eu tinha muito de fazer isso. Não estava bem ou tinha algum problema, eu simplesmente me calava. Me silenciava, me recolhia a mim mesma e não falava, não respondia. Existe uma parada chamada energia, clima dentro de casa. Não dá para ficar numa casa que o clima não esteja harmônico. Não, e aí, por uma outra situação que todo casal passa, todo mundo passa por desacordo, por situações que não dá para se entender mesmo naquele momento, mas que depois, que reflete sobre suas emoções, sobre suas sensações, sobre os seus sentimentos, dá para chegar a um acordo. E se você for dando esse espaço de ficar ignorando um tempo sem se falar, particularmente, eu não aguento isso. Eu não consigo ficar dentro de uma casa sem clima, sem ambiente. Então vamos resolver, vamos tratar as emoções, as sensações, os problemas, para que isso não acumule, para que isso não venha a destruir cada vez mais o relacionamento. Porque isso é acumulativo. Quando a gente briga e não conversa, e se cala, e fica fugindo do problema, ou não sabe o que fazer, ou quer mostrar que está muito bravo, você deixa a pessoa pensar o que ela quiser. A cabeça da pessoa imagina 1000 coisas enquanto você está ali calado, naquele silêncio mórbido que não está trazendo vida para ninguém, não está resolvendo nada. Então eu aprendi que, por mais que eu precise de um tempinho para refletir, para não falar com a cabeça muito cheia, com a cabeça muito quente, esse tempinho não pode ser longo demais. Não dá para dormir assim. Não dá para dormir ignorando a pessoa que está do seu lado. Não faça isso. Olha só, eu tenho uma grande dificuldade, na verdade. Às vezes, eu volto em alguns assuntos que não deveria mais. Por quê? Cara, porque talvez não foi tratada a sensação, a emoção de ter vivido aquele momento anterior. E aí eu volto nele, mas não deveria voltar nele. Na verdade, eu deveria ter matado aquela sensação e aquela emoção. Mas calma, se o assunto não foi resolvido, ele vai voltar à tona em outros momentos. Sim, ele pode voltar, mas não é o ideal. Não é o ideal, mas ele vai voltar quando ele não foi tratado, ou ele vai voltar quando você tiver a fim de machucar outra pessoa, jogar coisas na cara dela. Esse que eu acho que é o grande problema. Na verdade, na minha visão, não é uma questão de jogar as coisas na cara, nem de querer ferir outra pessoa. Na verdade, é uma questão de tratamento pessoal. O seu, né? É o meu. Quando Eu não você não me tratei sobre aquela situação e subconscientemente eu faço. Então, quando as emoções elas não foram bem tratadas, vai vir aquele momento de voltar no mesmo assunto. Então, mas Isso se ela é um não terror. foi bem tratada, ela tem que voltar. Ela vai voltar até ser curada. Mas se não tratou, inevitavelmente vai voltar e vai voltar nos piores momentos possíveis, entendeu? Momentos de maior carência, de o maior monstrinho dificuldade. volta maior. Ele se alimenta e quando ele chega, tá um terror. Na verdade, o legal seria voltar, mas voltar sem a má intenção de ferir. Exatamente. Né? Voltar com um cuidado, olha só. Ficou Num aqui momento um tranquilo, sentimento, vamos tentar. tá complicado, não consegui superar isso ainda. Em um momento extra, fora do campo. Agora, puxar um assunto lá de trás, trazer à tona um problema de novo, só para jogar na cara, só para machucar, algo que vocês resolveram e decidiram, cara, aí é covardia das grandes, aí, honestamente, você tem que rever muito do seu comportamento, porque isso só destrói, só tira da relação. Quarto,
E muito importante, não crie desculpas. Não fique justificando as suas atitudes. Se você se arrependeu e pediu desculpa, acabou. Olha só, eu aprendi em Game of Thrones uma coisa muito séria com Ned Stark, que é o seguinte: tudo que você coloca depois da palavra mais já perdeu todo o valor. Não, amor, você tá certo. Mas eu fiz isso por causa disso, disso, disso. Mas eu fiz isso por causa daquilo, daquilo e daquilo outro. Aí começa a vir as sentenças vazias que a gente sempre fala. Cara, aí você fica justificando. Errou, errou, errou. Você quer explicar você? Você vai explicar a sua atitude depois num outro momento, mas sem justificativa. Pediu perdão, pediu desculpa, tá errado? Não justifica a sua atitude, não justifica. É claro que às vezes a gente quer explicar o porquê de um comportamento nosso, mas toma muito cuidado para que essa explicação não seja uma justificativa. Quinto e último, e eu acho que você preparou esse com todo carinho, amor. Eu? É. Eu não preparei nada. Não guarde palavras dele, da outra pessoa, no seu arsenal. Não pegue uma palavra da outra pessoa e faça dela uma arma contra ela mesma em momentos futuros. Sim, algumas pessoas que são mais sarcásticas têm que tomar esse cuidado. Gente, se tem uma coisa que não se aproveita pra nada, é lixo puro, é a ironia. O lance de arsenal começa porque você não resolveu lá atrás. Com virar as costas, com ignorar, né? Com não perdoar e uma série de fatores. Porque o que acontece? Aí você não fez essa listinha, chega na hora, você tá cheio de si, cheio de arsenal, e aí você joga tudo na cara do outro. Não foi resolvido o problema lá na origem. Isso aí. E aí vira essa bola de neve, como a gente vem falando. Aí é uma arma que você fica guardada para toda vez que tem uma discussão, você joga ela. O nosso problema, gente, é querer ganhar a guerra, é querer ganhar o jogo. O nosso grande problema é que existe uma competição velada em quem tem razão. E isso ferra com a gente. Deveria ser uma partida de frescobol, né? Para não deixar a bola cair. Ninguém deixa a bola Ou cair. peteca, para não deixar a Isso peteca aí. cair. Mas a gente joga uma partida de tênis. Vai, pô, no canto, vai no meio agora, Quem acertou? Quem ganhou essa discussão? Quem foi melhor nisso? Quem tem razão? Como a gente vem falando, né? Que é um arsenal mesmo. Vai minando o outro. Vai Qualquer machucando, palavra vai que ficou magoando. guardada, que não foi bem tratada, que não foi curada, que não foi lapidada, vai minando o outro. Não tem como. Muitas pessoas aqui já ouviram isso e a gente vai repetir. As palavras, elas têm poder. Se a gente não controla as nossas palavras, o potencial que elas têm de gerar vida na outra pessoa e o potencial que elas têm de ferir, ele é gigantesco. Vamos segurar a língua, pelo amor de Deus. Usa a língua em outro momento para outra coisa. Mas na hora de falar, venha com mansidão. Quando você descarrega, larga suas armas de lado, por mais que você tenha armas para usar. Eu tenho um monte de coisa para usar contra o João nessa discussão. Um monte. Um monte de coisa que ele falou lá atrás, um monte de coisa que ele fez. Cara, eu deixo Joga aquilo as lá armas no chão, atrás. Isso. E venho aqui em paz. Amor, beleza, vamos resolver isso? Você ficou magoado com o quê? O que te feriu? O que você está sentindo? O que você está sentindo é uma ótima pergunta. Agora, quando você fizer essas perguntas, esteja pronto para a resposta. E não se justifique. Deixa a pessoa falar. A Déia é uma pessoa muito meiga e carinhosa. Então, quando ela sobe o tom, já me quebra pra cacete. Eu falo, o que aconteceu de grave? Eu fico tentando imaginar. É como se minha autoestima desse uma caída, ou tipo assim, como eu não fosse suficiente pra fazer ela feliz. E aí o que acontece? Ela sobe um pouco o tom, ela vem com um arsenalzinho de leve, que pra mim, na minha opinião, por ela ser meiga e carinhosa, acontece pouco. Quando acontece, me fere bastante. É uma coisa que acontece que E é de propósito, gente. É quando você realmente está com a intenção de atacar outra pessoa. Porque a gente faz isso. A gente não devia, mas a gente Sim. faz de vez em quando. É quando a sua emoção extrapola, a sua indignação extrapola, o seu medo extrapola, a sua raiva extrapola, a sua insegurança extrapola, a sua ansiedade extrapola, aí você vem e ataca. Se tem uma coisa que a gente tem aprendido no 10 já, eu tenho aprendido particularmente, é que a gente precisa de crédito, como a gente falou nesse vídeo. E para ter crédito, o que eu aprendi é não tem coisa melhor para colocar crédito dentro de uma relação do que ser afetivo, do que ser parceiro, amigo, carinhoso, entendendo que ela é parte de você e que você é parte dela. Relacionamento, gente, a dois, isso aqui é um lugar de aconchego, é um lugar de receber a pessoa, é um lugar de acolhimento, é um lugar onde a pessoa descansa, onde ela tira a roupa para você, encontra paz. Se a pessoa vem buscando todo esse aconchego e você taca ali nela uma palavra, uma situação lá de trás, uma coisa que ela já disse, dá uma ignorada num momento mais difícil, essa pessoa cada vez mais vai ter certeza de que aqui não é o lugar para ela vir se aconchegar.
aqui não é um lugar de confiança, aqui não é um lugar de segurança. Isso vai interferir até na sexualidade do casal, principalmente da mulher. A mulher, para se soltar, ela precisa de segurança. E ela precisa de segurança na relação.